Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Entre Laços e Nós, começando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast que vai trazer para você muita informação, e hoje o nosso assunto é um assunto muito bacana, porque ele faz parte da vida de todo ser humano. Quando a gente inverte os papéis e a mãe vira a mãe da mãe. É isso? É isso. Sobre esse assunto a gente conversa hoje, então, com a Viviane Sumieto Oyama, que é empresária. Tudo bem, Vivi? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta. Que vai contar pra gente um pouquinho dessa realidade de inversão de papéis. E claro que para compor essa mesa, estou aqui com a minha dupla dinâmica. Doutora Júlia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberta, por me convidar para o meu próprio programa. Isso que é legal aqui, entendeu? Porque a pessoa se sente muito acolhida no seu próprio podcast. E a doutora Maite também está aqui super feliz do seu próprio podcast. Obrigada, Rô. E a gente vai começar então esse bate-papo entendendo um pouquinho, Vivi, como é que é a realidade. Porque a gente tem um mecanismo natural, né? Os pais, mães têm o seu filho e a natureza faz com que a gente cuide do filho. Agora, em determinado momento da vida, existe uma inversão de papéis. Aconteceu isso já com você? Ai. É uma coisa que a gente não espera, né? Não é o natural do normal da vida. Mas acontece e vira sempre uma surpresa. E a gente tem que mandar bala, né? Não dá para voltar atrás, não dá para negar, porque as coisas acontecem e a gente tem que caminhar e tentar achar o melhor caminho para isso, né? A gente fala Vivi, muito. Conta um pouquinho como que foi o processo. Eu sou muito amiga da Vivi e eu acompanhei um pouco quando você começou a perceber que alguma coisa não ia legal. O que aconteceu, né? Meus pais moram em São Paulo, eles são idosos. Minha mãe tem 74 anos, meu pai tem 82. E eu tô em Santos já há muito tempo e a conversa que a gente tinha era semanal, pelo WhatsApp, pelo telefone, e eu comecei a perceber minha mãe muito estranha. Na verdade, desde a pandemia, ela tinha já uma depressão muito grande e a parte cognitiva, de esquecimento, de não conseguir ter um raciocínio lógico, começou a me preocupar muito. Eu falei, tem alguma coisa estranha aí, né? E todo mundo, não, é idade, você tem cisma demais, você é preocupada demais. Que idade ela tinha na época? 72. Quando começou, Pós-pandemia, pós-pandemia. Às vezes muita gente coloca nisso também nessa conta, né? Muita coisa fica na conta da pandemia. Aconteceu muito isso, o isolamento, não sai mais, não tem mais amigos, não tem mais conversa. Eu falei, não, algo estranho tem aí. A parte comportamental me preocupava muito, né? O que que tinha de diferença? Uma depressão, um desânimo, uma ansiedade muito grande, às vezes uma agressividade, depois uma passividade. Tudo estava bom ou tudo estava horrível, sabe? Aqueles dois extremos. Então eu falei, tem alguma coisa estranha, vamos investigar. Todo mundo, não tem nada, é só uma depressãozinha, é uma volta à realidade. Só essa fala já é problemática, né? De só uma depressãozinha, né? E ela esquecia umas coisas, né? Muito, a parte cognitiva, a parte de memória era muito gritante, do tipo, tô conversando e não consigo ter um raciocínio lógico para terminar uma frase. A gente começou a investigar, e se descobriu-se, né, o que eu mais tinha medo, descobriu-se que realmente era, né, a gente diagnosticou que era Alzheimer mesmo. E começamos o tratamento. Como eu tinha falado, ela morava em São Paulo, né, com meu pai, minha irmã mais velha, e ela morava com Sua eles. irmã não tinha percebido nada. Não, Ela morava com eles? Ela morava com eles, isso. Minha irmã saía muito cedo para trabalhar, final de semana para casa do namorado, então o contato que eu tinha acabava sendo maior a distância do que ela morando na mesma casa. Interessante. Tem muita isso. negação. Você percebe, mas você não quer perceber. Ou então você olha e fala, não, esqueceu mesmo, normal. Acho que as pessoas demoram para entender que tem alguma coisa diferente de verdade. Eu acho assim, né? A ficha ainda está caindo, apesar de a gente ter descoberto isso há 7 meses, a ficha ainda está caindo. E existe o processo de negação de todos, né, da família toda,
E existe o processo de negação deles, né? Tanto do doente quanto de quem está muito próximo. Porque você sempre acaba achando uma desculpa ou achando que, né, É muito negação. difícil, né? Mas é que você está falando da negação, né, Gil, também, porque eu penso que eu tô vendo que você está emocionada, né? Porque deve ser, não consigo nem imaginar, né? Mas é um processo de luto em vida. E a negação faz parte, né, do luto, de todos os processos de luto. É verdade, é verdade. Tanto que nesse processo, né, só voltando um pouquinho para a gente ter um raciocínio aí, entender como foi esse caminho, né? Quando eu comecei a perceber que estava acontecendo, eu já queria trazê-los para Santos. Mas existia um não deles, tô acostumada em São Paulo, tem a minha irmã mais velha, mais nova, que mora com eles, mas, né, que eles ainda vêm como bebê. Então, eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos começar o tratamento, vocês passam um tempo comigo lá, juntou que era novembro, dezembro, né, Natal, um pouquinho de férias, Ano Novo, passem comigo e a gente vai fazendo esse tratamento. Minha mãe saiu de São Paulo com 43 quilos. Meu Deus! O peso normal dela era 60, 65. Então, isso também foi um agravante que eu falei, algo tá errado, porque ela emagreceu, assim, de ficar esquelética. Mas era uma questão de não se alimentar. Também, mas depois a gente foi descobrir isso, né, que a parte da alimentação, ela não fazia mais comida, ela não tinha mais ânimo, ela não sabia mais fazer aquilo que era rotina. E essa associação, né, que você falou com a depressão não é muito falada, mas é muito comum. E andarem de mãos dadas, né? A depressão com Alzheimer. E aí eu a trouxe, né, os dois, na verdade, para cá, nessa de, vocês vão para lá ficar 15 dias, um mês, 2 meses. Espairecer, ficando ares novos. Curtir o netinho. Curtir o neto. E a gente foi enrolando, até, né, eles decidirem realmente vir para cá. E eu acho que, né, até um aprendizado diário. O seu pai não tem nenhuma doença. Não, né? A idade, tem o processo do envelhecimento normal, que já entra com a parte de memória também, o esquecimento, um comportamento mais diferente, né? Todas as manias da maestria, até para me ajudar, que acaba sendo uma terapia, todas, né, as manias, os defeitos vão se intensificando, né? Meu pai, na verdade, eu acho que não é nem só os defeitos, é que eu acho que a gente guarda muito na memória quem os nossos pais foram quando a gente morava com eles. E aí, a hora que a gente começa a morar sozinho, a gente cria outra rotina, independente, e eles também têm na memória quem a gente sempre foi com eles. E aí fica aquela mistura de reconhecimento, né? Eu acho que o envelhecer é a gente se reconhecer todos os dias. Isso é muito difícil. Inclusive com os filhos, quando eles vão crescendo. Então, a hora que fala alguma coisa, você fala, mas você não era assim. E com os pais envelhecidos também. Quando você mora junto, você acaba vendo essas particularidades que você perde quando você não mora mais junto do dia a dia, né? E são choques, né? De cultura, imagine, a pessoa que mora 70 anos sozinha, né? Ela está né? com outros hábitos. E eu acho que essa coisa do envelhecimento dos pais é você... né? Eu também, meus pais estão ficando cada vez mais velhos. Minha mãe hoje em dia está mais perto, meu pai no Rio. E assim, às vezes eu olho às vezes foto, né, agora com o celular que mostra, e você fala, nossa, olha como que ele era, né? E essa noção da terminalidade da vida, quando você vai vendo, né? Cada vez que seu pai e sua mãe adoecem, hoje em dia eu tenho muito mais medo do que eu tinha 20 anos atrás. De imaginar, eu não posso perder meu pai, eu não posso perder minha mãe. Eu fico imaginando o que vai acontecer o dia que eu perder minha mãe e meu pai. Eu chego a pensar que eu prefiro ir antes. Eu fico assim... Não pense isso, não faça isso comigo. Não, é óbvio, assim, claro que não, mas quando eu comecei a ter as crianças, eu ficava pensando, gente, será que eu amo mais meus filhos que meus pais? É que você quantificar o amor é muito difícil, não tem quantificação de amor. Até porque é diferente, né, Julia? É como se fosse caixinhas diferentes, mas né? eu ficava pensando assim, se eu tivesse uma situação, sei lá, de escolha, quem que eu salvaria primeiro? Porque eu não consigo imaginar hoje, cada vez que eu vejo alguém perdendo um pai e uma mãe, eu penso que eu estou um pouco mais perto, porque essa realidade é mais perto hoje de mim, e como que eu ficaria? Então, a gente lidar com um diagnóstico de um parente nosso doente é lidar com a possibilidade da falta, né?
Eu acho que isso que você trouxe é uma coisa que a gente precisa pensar e às vezes, muitas vezes a gente não pensa nessa realidade, né? Assim, o que você trouxe agora, Júlia, me fez lembrar uma palavra do meu marido quando a minha mãe retorna. Minha mãe mora longe e vem me visitar. E ele fala assim, quando a sua mãe vem, parece que você voltou para casa, tipo, seu comportamento mudou. Porque é exatamente isso, a gente tem às vezes uma ligação daquela época lá. Talvez né? você se permita ser filha de novo. É sair do papel aí, de mãe, de esposa, né? Exatamente. E aí fica, tipo, um acolhimento. Fica, Não, sabe aquela Sabe, coisa cara? de que criança às vezes tá segurando o choro? É isso e aí. aparece a mãe E dá aquela ligada. e chora. A gente continua assim, né? E eu acho que quando continua adoece, filho, né? essa questão do... Você meio que inverte, né? Sim. Você precisa segurar o choro Você precisa agora. aprender a cuidar Por isso o de alguém que cuida mais de desafio você. É tão muito grande que desafiador, eu né, acho que a Vivi? Vivi tá vivendo. Porque assim, ó, além de você lidar com a doença, que já é um baita desafio, você tem que sair desse papel Isso. de ser cuidada, né? Pra cuidar. Para cuidar e cuidar sabendo que você tem uma dificuldade ali na frente. Não é só cuidar como ela cuidava de nós, entendeu? Trocar fralda. E os pais têm que lidar com virar dependente, Se que há muito permitir esse tempo cuidado, né? que é, o mais muito difícil, difícil, às vezes. Depende muito, enfim, de personalidade, né, de funcionamento, mas normalmente é bem difícil para eles, né? Ficar nesse lugar de dependente. O grande dilema, né, que eu acho que hoje eu vivo, e o grande aprendizado dessa história toda, foi o quê? Quando eu os trouxe para cá, para minha casa, eu falei, primeiro que vai ser fácil, né? Porque o que a Gi falou, são meus pais, eu conheço, né? Mas é uma realidade totalmente diferente quando você tem a rotina, né, do dia a dia. E a outra coisa foi até o Dr. Cláudio, né, que também atende na Suaças, maravilhoso, que me deu, assim, a tapa, né, para acordar, que ele falou assim, Viviane, você vai ficar com eles dentro da sua casa até quando? Eu falei, não, mas agora que a gente conhece a realidade da doença, as dependências, né, tudo que existe um limite para que eles façam, para ela principalmente, eu não posso deixar que ela fique sozinha num outro lugar. Ele me falou, você também tem essa negação, porque você está esperando que eles melhorem, que ela melhore, né, para tomar uma decisão. Você tem que entender que não tem melhora, né, que daqui para frente é só a doença aí avançando. É um tapão necessário, mas que tapão, né? Aí ele falou assim, porque dentro da sua casa você vai adoecer, a sua família vai adoecer, o seu marido, a sua relação vai adoecer. Então, você precisa, sim, cuidar, mas eles precisam estar no espaço deles, respeitando a rotina deles. Restabelecer a autonomia possível, né? Então, para eles também é melhor, né, ter o próprio ambiente desde que E aí você resolveu colocar próximo a você, isso? A gente está resolvendo. Está nesse momento agora. Tá. Aliás, quem tiver um aluguel o interesse de barato. Escolher um prédio. Mas acho que esse é o sonho de todo filho, sabia? Eu acho que a melhor realidade é isso. Pega um prédio, um apartamento na frente que você tem um acesso imediato, mas também não está dentro da sua casa. Exatamente. Estou pensando nisso. Não tão perto, não tão longe, né? Assim, dentro de casa realmente é complicado, né? Mas também muito distante, às vezes você precisa acudir rapidamente, numa madrugada, sei lá, você abre a porta aqui, a gente podia voltar para um esquema de vilas, né? De tribos, né? Onde todo mundo cuida de todo mundo. Seria ótimo. Mas viu como a gente sempre volta? Por exemplo, a gente está voltando na alimentação saudável, né? A gente retorna. O mundo, ele é cíclico. A gente avançou tanto que regrediu demais. Sim. Né? Precisa voltar para o mais simples, né? O ser humano é um ser de pando. A gente precisa do outro para sobreviver. Relacional. A gente, assim, óbvio, e daí que a gente consegue até na questão dos transtornos comportamentais, tipo a questão do TEA e tudo, você pega na socialização, porque você precisa, a frase é impossível ser feliz sozinho, é que a gente não precisa usar ela na parte amorosa, mas de fato é impossível ser feliz sozinho. A minha mãe recentemente operou o olho, e aí tem exame que você só faz com acompanhante. Ela foi fazer uma endoscopia e eu ainda falei para ela, mãe, vai indo, que eu saio do plantão e eu te encontro. Mas você já vai fazendo a ficha, tudo para não atrasar. E eu ainda fiquei brava no hospital. Eu falei, gente... Ela falou, Júlia, eles não vão deixar eu fazer nem a ficha. Eu falei, gente, só faz a ficha. Quando eu chegar, tipo, você não vai pro exame sem eu chegar. Então, assim, tem lugar que você não faz exame, dependendo do tipo de exame, sem acompanhante. Então, assim, não dá para ser feliz sozinho mesmo. E... É engraçado porque a gente vai tendo filho e as pessoas falam... Eu brinco quando a pessoa quer ter filho único, eu falo...
Gente, olha só, se tiver mais de um, tem maior chance de você ser cuidado por mais de um. Exatamente. É que filho não é garantia do cuidado, mas é Mas a é uma expectativa natural, né? Que possibilidade. você doou tanto É. e que agora você tem essa troca. Mas, enfim, e Eu a já tô gente... negociando isso, sabe, Júlia? Já joguei as duas negociou? coisas. Vocês vão cuidar de mim? Uma, com certeza, a outra. Claro. Pelo menos tem Opa, uma. Mas a minha mãe a vida inteira falou pra mim, para todos nós 4, vocês não me botem no asilo, hein? E é um Mas são peso que eu conversas tenho na importantes, cabeça. né? Difíceis e Mas é um importantes. peso, assim, que eu tenho na minha cabeça que não posso. Mas eu acho que é uma conversa importante de se ter em momentos leves. Muito antes de chegar. Exato. né? Minha mãe falava isso com 20 anos, assim, 30, sei lá quantos anos. Minha mãe sempre falou. Só que eu acho que, assim, que eu vejo com a Vivi, é um negócio que não dá aviso prévio, né? Não dá aviso prévio. Então, ou então a gente vai negando, vai percebendo não vai percebendo as sutilezas, porque não começa dessa forma, assim, com essa alteração absurda cognitiva, mas aí você escuta e fala, estranho, né? Não, é só esquecimento, é só pandemia. Você vai até uma hora que não tem mais, né? Primeiro sinal, Vivi, tu lembra qual foi? Primeiro estranhamento que você teve? Telefone, estar conversando e eu percebi que ela parou e não sabia nem com quem ela estava conversando. Tá. Não é um esquecimento, assim, entre aspas, corriqueiro. Né? Mas eu acho que a pandemia deve ter atrapalhado o diagnóstico mais precoce. Sim, porque na pandemia, tudo que depois, né, a neuropsicóloga me perguntava, eu falava, não sei, porque na pandemia ela não saía, não sei, porque na pandemia ela não conversava com quase ninguém, não sei. Então esse diagnóstico realmente ficou bem atrapalhado. E eu acho que a pandemia exacerbou também, assim, não só a sua mãe, como o idoso no geral. Esse enclausuramento talvez tenha feito com que a doença tenha tido uma evolução mais rápida do que no habitual. Isso, e favorece também, enfim, os processos depressivos. O medo, né, Maide? Eu acho que todo mundo viveu, pro idoso era muito gritante. O isolamento, a falta da rotina, tudo isso, né, acaba sendo um fator que... E se você pudesse dar conselho para quem está passando por isso, o que você falaria? Viva um dia após o outro. Não tente fazer grandes planos, não tente querer resolver tudo de uma hora só. Viva um dia após o outro, curta, né? Dê muito carinho. Acho que o tratamento maior é o carinho, né? É a atenção, é ter a paciência, é perceber que não se faz nada nessa fase de forma provocativa, né? O esquecimento, ele existe mesmo, eles vão falar 10 vezes a mesma coisa, você vai explicar 10 vezes a mesma coisa. Nossa, Vivi, você está falando, é tão importante, porque tem tanta gente que bate de frente e fica brigando. E assim, eu já vi várias situações em que você vê de fora, né? Você não está, claro, no calor do momento, você vê a pessoa irritada com o idoso, e me causa um mal-estar tão grande, tipo assim, já falei, você não vai ver? Não falou, porque para aquela pessoa é a primeira vez. Mas é muito difícil. Mas entra no automático. No dia a dia, igual a gente grita com as crianças. Com as crianças. É difícil para a gente que está dentro daquela situação, você também entender que você não falou 2, 3 vezes, principalmente porque é pai, porque é mãe, porque você fala, eles me ensinaram isso, numa outra hierarquia, agora. Né? Quando você fala para o filho, né? Eu acho que você fala, tudo bem, eu estou ensinando, né? De novo. Você está num lugar de autoridade. E eu estou montando aquela. É acrescente. É acrescente. Quando é com pai e com mãe, eu acho que é mais complexo. É invertido, né? O seu raciocínio. Entender. Eu acho que essa noção que agora vai ser diferente e não tem a expectativa da melhora. Exatamente. Porque não tem como melhorar, né? Assim, e eu acho que, apesar de ter que viver um dia após o outro, até onde isso vai chegar? Nos dias que você tá meio deprê, porque a vida dela não parou. Então ela tem dias no buffet que deve ser um inferno, e aí ela chega, a pessoa pergunta a mesma coisa 3, 4 vezes e fala, mãe, pelo amor de Deus! E aí deve dar toda a culpa que a gente tem. E assim, meu Deus, até onde vai... A noção da perda faz essa coisa de aproveita cada momento, mas tem vezes que você quer só deitar e dormir e ficar em posição fetal. Então, nesses dias, deve sair um grito. Às vezes até um grito silenciado, né?
É verdade. Pra gente fechar, Vivi, que eu sei que é complicado, assim, a Júlia já te perguntou o que você falaria para as pessoas, mas para você, o que você tem de planos futuros? Dar a melhor qualidade de vida para eles, né? Eu acho que incorporar esse sentimento de que vai ter que ser da melhor forma, né? É difícil, gente. É difícil porque não... Eu falei, os planos, eles existem a muito pequeno prazo, né? Então, eu acho que basicamente é isso. É o carinho, é a atenção, é a paciência e é você tentar retribuir, mesmo que eles não se lembrem amanhã, né? Tudo aquilo que a gente lembra que eles fizeram com a gente. Nossa. Mas é muito bonito de ver sua doação. Parabéns pela... Obrigada. Procurar uma boa terapia. Né? Pronto, já fizemos aqui a conexão. Vivi, muito obrigada, viu? Obrigada, eu. Assim, quero desejar para você muita força, que eu acho que é o que você precisa nesse momento, saber que você tem uma rede de amigos que torcem por você, e o que você falou eu acho que é o mais importante, você doar aquilo que um dia você recebeu. E um coração grato faz as coisas ficarem muito mais leves, né? A gente te leva para um vinho, a Roberta vai A Roberta vai, a gente vai. Eu vou tomar o meu especial. Um pouquinho de chuva, a gente vai. Entre Laços e Nós fica por aqui. Opa, aqui. Entre Laços e Nós fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!